arte de falar e fazer. Capítulo 8. O jejum de dopamina. Quando descrevo que ajudei meus alunos, estou falando de milhares de pessoas que tiveram sua vida mudada para melhor de uma forma significativa com uma simples medida. Eu quero aqui que você entenda como funciona o seu organismo para você poder hackear o seu cérebro e passar a funcionar de uma forma muito mais produtiva e natural a partir de agora. Para entrarmos no jejum de dopamina propriamente dito, preciso que você entenda a teoria da doutora Anna Lembke. Ela explica muito bem como funcionamos por meio da metáfora da gangorra, que está diretamente ligada à questão da homeostase que já expliquei. Veja, quando uma pessoa fuma um cigarro, não é a nicotina que possui dopamina. É um processo todo do ato de fumar que faz o nosso sistema gerar essa descarga de dopamina. É um prazer? Para o cérebro é. Por isso que ele quer repetir aquela experiência. Exatamente como fazia há 160 mil anos, quando achava uma árvore com frutas maduras para alimentar sua família. Mas fumar é um prazer não natural e exagerado, pois o aumento de dopamina causado por drogas socialmente aceitas ou não é muito grande. A cocaína, como já disse, pode gerar um aumento de até 300% de dopamina. A metanfetamina pode chegar a 1000% de aumento de dopamina. Qual é o problema disso? A balança tem dois lados. Em um dos lados, temos o sistema que vai colocar a dopamina circulante. Imagine uma balança de antigamente, daquelas de feira. Quando eu coloco frutas ou legumes de um lado, a balança tende naquela direção. E aí, o que o feirante fazia? Colocava um peso do outro lado para trazer o equilíbrio novamente. É como se ele estivesse buscando a homeostase da balança. Nosso sistema vai agir do mesmo jeito. Então, segundo a doutora Anna Lembke, toda vez que enchermos um lado da balança de experiências que geram dopamina exagerada, o nosso sistema reage no caminho contrário, gerando o que ela chama de gremlins, que serão colocados do lado oposto da balança. Ou seja, quando alguém tem um aumento exagerado de dopamina de um lado da gangorra, o cérebro responde gerando o aumento de gremlins do lado oposto para trazer o equilíbrio da balança novamente. Só que, caso o uso de algo que aumente a dopamina se repita regularmente, o lado dos gremlins ficará sobrecarregado para contrabalancear esse aumento todo. Isso vale para qualquer que seja a fonte de excesso de dopamina: cigarro, pornografia, redes sociais, videogames, celular, comidas de má qualidade, etc. Para sair dessa armadilha da gestão da dopamina, é fundamental você entender o que acontece quando a pessoa retira o objeto que está gerando a circulação de dopamina em excesso. Lembra-se da imagem da balança? Se ela está equilibrada, com um monte de dopamina de um lado e com os gremlins do outro, quando essa pessoa retira o objeto que gera a dopamina, vai desencadear o efeito contrário. A balança pesa enormemente para o lado dos gremlins. Então, agora estamos em uma situação oposta. Como já disse antes, o sistema de prazer e do sofrimento fazem parte do mesmo circuito. Com a retirada da dopamina e o peso para o lado dos gremlins, a pessoa tende a experimentar um sentimento negativo. Mais uma vez, usando a cocaína para fins didáticos, a balança da pessoa que para de usar a droga despenca para o lado dos gremlins, pois o objeto que gerava a dopamina desordenadamente é retirado. Na prática, a pessoa passará pela fase da abstinência. A lógica é exatamente a mesma para as situações do dia a dia. Imagine uma criança que passa algumas horas diante da televisão jogando videogame. O que está acontecendo com ela? Uma sobrecarga de dopamina dia após dia. Logo, a balança coloca vários gremlins do lado oposto para reequilibrar o sistema, que é a homeostase. Os pais, identificando aquele excesso, retiram o videogame, guardam dentro do armário
e dizem para a criança ir lá fora chutar uma bola ou brincar no quintal. A criança obedece. Só que, nesse momento, a balança dela está pesada para o lado dos gremlins. Afinal, retirou a dopamina do outro lado. O que vai acontecer na prática? A criança ficará entediada, pois chutar uma bola na parede ou brincar no quintal não vai gerar dopamina suficiente para trazer a balança de volta para o lado do prazer. É quase como se a criança estivesse passando pela fase da abstinência. O mesmo acontece com adultos que abusam do uso de celulares e equivalentes. A boa notícia é que o sistema é inteligente e, mais uma vez, buscará a homeostase. Com a diminuição dos estímulos que geram o excesso de dopamina, os gremlins começarão a ser retirados e a balança voltará ao estado original. Logo, a pessoa irá experimentar a volta do prazer, que já não sentia pelas pequenas coisas. Agora que você já entendeu o mecanismo, vamos falar do que acontece com grande parte da população mundial, que acontece comigo e com muitos dos meus alunos quando chegaram a mim e que talvez também aconteça contigo. Você que já é ouvinte aqui do canal sabe que a ação cura e a inação adoece. Partindo desse princípio, eu quero te pedir, deixe o seu like neste exato momento, logo abaixo desse vídeo. E todas as vezes que você ouvir uma frase que faça sentido para você, que faça sentido para a sua vida, coloque ela aqui embaixo e, se possível, coloca o porquê que ela está fazendo sentido para você neste exato momento, tá bom? Vamos para a leitura. A pessoa acorda pela manhã e logo nos primeiros momentos do dia já pega o celular. O uso do aparelho gera várias descargas de dopamina, o que não é natural. Do lado de lá, em busca da homeostase, o sistema coloca alguns gremlins na balança. Depois de algum tempo repetindo essa rotina, ler um livro, fazer atividade física ou preparar uma refeição saudável, que seria excelentes fontes de dopamina produtiva, parecem extremamente chatas, afinal, tem muitos gremlins do lado de lá. O resultado disso é que a pessoa acaba pegando o celular mais uma vez em busca de algum prazer no começo do dia. Pela minha experiência como professor, palestrante e treinador de pessoas, pude identificar que o grande desequilibrador da balança do adulto moderno é o uso excessivo do celular, especialmente em momentos chaves do dia. Com isso, a balança está viciada, cheia de gremlins em um dos lados, e as quantidades de dopamina que as atividades cotidianas produtivas geram não são suficientes para satisfazer esse sistema que está sempre esperando quantidades maiores dela. E como fazemos então para resetar a balança? É justamente aqui que entra o jejum de dopamina. A ideia do jejum não é, de repente, livrar o organismo por completo desse estímulo. Afinal, somos quase que dependentes do celular para a vida moderna. Pagamos contas, falamos com pessoas, conhecemos outras, resolvemos problemas, recebemos notícias de praticamente todo mundo, compramos coisas, isso para citar o mínimo. Dizer para você tirar o celular da sua vida é muito contraproducente, pois a balança já está toda pendendo para o lado dos gremlins, e isso só fará você desistir do processo de vencer a procrastinação. Quando fazemos um jejum moderado e direcionado, vamos atuar no momento do dia que mais vai gerar impacto na sua vida. Entenda que o nosso sistema sempre buscará repor o que foi retirado dele, especialmente quando temos dopamina envolvida. Nós vamos usar essa função do cérebro a nosso favor. Vamos substituir aquilo que nos gera dopamina infrutífera, que nos faz procrastinar, para algo que nos levará na direção de realizar nossos sonhos, de nos tornarmos mais saudáveis, mais presentes com nossa família, mais produtivos. Muitos dos meus alunos descrevem que, logo nas primeiras semanas da prática do jejum de dopamina, substituíram o uso excessivo do celular por atividades físicas, por exemplo, pela leitura, pela preparação de um bom e saudável café da manhã, por uma boa conversa com seus filhos, pais e cônjuges. Aos poucos voltaram a sentir bem-estar e prazer na realização dessas atividades simples. Os melhores momentos para fazer o jejum moderado e direcionado de dopamina
são aqueles cruciais para você ter um dia produtivo, que é justamente quando você está ligando ou desligando o seu corpo como um todo, que acontece primordialmente na primeira e na última hora do seu dia. É tudo uma questão de hábito. Se todo dia você acorda e já pega o celular, seu sistema vai esperar isso todos os dias e dificilmente ficará 100% satisfeito até ter realizado essa atividade. Portanto, no jejum moderado e direcionado, nossa meta é ter uma vida livre da dopamina infrutífera que vem do celular na primeira e na última hora do dia, o que vai gerar um reequilíbrio na balança. Como nosso sistema buscará repor aquela dopamina, essa é a hora de inserir, de modo consciente e previamente estabelecido, as atividades produtivas que desejamos. Aqui tem uma pegadinha que pode colocar por água abaixo todo o seu trabalho de vencer a procrastinação por meio dessa técnica. Se você começar com a carga máxima de 1 hora todos os dias, de manhã e de noite, pode ser que seu sistema não suporte esse tempo todo. Aí, caso você acabe pegando o celular antes do tempo, reforçará o hábito de se socorrer dele em vez de deixá-lo de lado. É quase como se seu sistema dissesse: não tem jeito, a dopamina vai vir do celular mesmo. Por isso, a grande meta nesse primeiro momento não é completar a hora inteira de jejum, mas cumprir o que você tiver estabelecido. Eu prefiro que você estabeleça 5 minutos e faça, do que estabeleça 1 hora e acabe cedendo ao aparelho nos últimos 20 minutos. Vamos mais uma vez entender como o seu cérebro funciona. Se você estabelecer 1 hora e pegar no celular com 40 minutos, a probabilidade maior é que ele identifique como fracasso e não gere a dopamina pela vitória, mas sim por ter pegado o celular mais uma vez. Quando você estabelece 5 minutos e cumpre, a dopamina virá da vitória sobre o celular e não pela impulsividade de pegar o equipamento antes do tempo. Outro elemento crucial do jejum é fazer a escolha do que colocará no lugar do uso do celular. Vamos para um exemplo concreto. Imagine que, em um primeiro momento, você estabeleça que fará jejum de 15 minutos ao acordar e que nesse período fará a leitura da Bíblia. O que acontecerá nos primeiros dias? Seu sistema estará cheio de gremlins na balança, logo, é provável que não sinta tanto prazer pela substituição. Ler não será tão estimulante como navegar aleatoriamente pelas redes sociais. Entretanto, dia após dia, o sistema vai retirando os gremlins e você experimentará o prazer pelas coisas mais comuns e frutíferas da sua manhã e poderá gradualmente aumentar o tempo de jejum até alcançar 1 hora completa. Ouço dos meus alunos que muitos passaram a acessar o celular apenas quando chegam no trabalho, horas e horas depois de terem acordado. Automaticamente, passaram a ter uma rotina matinal com leitura prazerosa, atividade física, meditação e comidas muito mais saudáveis. Pela noite, experimentam maior qualidade de sono, tempo para orar com a família e conversar sobre o dia, entre muitos outros ganhos. No livro Dopamina, a molécula do desejo, os autores Daniel Lieberman e Michael Long fazem uma afirmação interessante. Do ponto de vista da dopamina, ter coisas não interessa. O que importa é consegui-las. Os circuitos de dopamina no cérebro só podem ser estimulados pela possibilidade de algo que seja brilhante e novo. O lema da dopamina é: quero mais. Portanto, a dopamina não é a molécula do prazer, é a molécula da antecipação. Para desfrutar o que temos em oposição ao que é apenas possível, nosso cérebro precisa fazer a transição da dopamina, orientada para o futuro, para substâncias químicas que se concentrem no presente. Quando ajustamos nossa rotina, somando todas as técnicas que vimos até agora, trazemos recompensas para o nosso organismo que estimulam outros neurotransmissores, como serotonina, ocitocina e endorfina, que formam um conjunto de hormônios que nos traz sensação de felicidade, de presença e queda nos níveis de estresse. Quando fazemos esse balanceamento, conseguimos retomar o controle da nossa rotina
e das nossas ações. E adivinhe só, o sistema dirá: quero mais. Só que agora pedindo por atividades que fazem você vencer a procrastinação e avançar na direção do que deseja para a sua vida. Antes de terminarmos este capítulo, vou guiar você para desenhar o jejum moderado e direcionado de dopamina. Portanto, basta responder as perguntas que farei a seguir. Exercício. Qual é o objeto que tem desequilibrado a sua balança de dopamina e que precisa ser moderado pelo jejum? Para a grande maioria da população será o celular, mas para algumas outras pessoas será o tablet, a televisão ou outro objeto. 2. Por quanto tempo você começará fazendo o seu jejum pela manhã? Normalmente meus alunos respondem 15, 30, 45 ou 60 minutos. Mas lembre-se de que a regra maior aqui é estabelecer um tempo que seja cumprido. Você tem mais interesse em mostrar para o seu sistema que agora você fala e faz do que ter recaídas. 3. Durante o jejum, qual é a atividade que você colocará no lugar? Alguns alunos meus escolhem leitura, oração, caminhadas leves, fazer um café da manhã saudável ou qualquer outra atividade que seja simples, sem atrito e que possa ser percebida como pequena pelo seu cérebro. Queremos facilitar o processo. Progresso não tem linha de chegada, então, se você desejar ter uma ajuda mais direta minha no seu processo de vencer a procrastinação e ter os resultados que deseja na vida, sugiro considerar se tornar um membro na comunidade no comando.